Seguinte, rapaziada, mais um react. Vamos reagir a Como Criar um Covarde do canal Inferno de Dante. Eu nunca vi sobre esse canal. Eu recomendo que vocês passem aqui e dê uma olhada. Ele tem uma temática bem legal, parece. Tem vários vídeos muito bem feitos, muito bem editados. Eu recomendo que vocês passem aqui, se inscrevam, dê um like, curtam. Eu já vou curtir aqui e simbora fazer esse react, né? Como Criar um Covarde. Um dos arquétipos mais queridos e odiados quando o assunto é ficção é o arquétipo do covarde. Porque muitas vezes o personagem covarde pode ser irritante ou até mesmo odiável, mas quando o assunto é esse arquétipo e um personagem inserido em um mundo fantástico, em um mundo com poderes, onde pessoas fazem coisas incríveis, ele se torna praticamente uma âncora de identificação, porque eles trazem consigo muito realismo. Ou seja, eles mais ou menos representam realisticamente como nós estaríamos nesse mundo, que seríamos obviamente pessoas muito impressionadas e assustadas com as coisas novas e poderosas que a gente estaria vendo. Porém, no mundo dos animes e mangás, esse é um dos arquétipos mais famosos e utilizados de todos os tempos. Na maioria dos Battle Mano, pior que isso que ele falou é verdade, né? Todo mundo pensa, tipo assim, nossa, se eu for pra uma briga, eu sou muito forte, não sei o que, vou me dar bem. Se eu for pra um anime, eu vou ser incrivelmente forte, não sei o que. Sendo que, tipo assim, na real, a gente vai ser provavelmente um dos primeiros a jogar no Vasco. No grande Vasco. Porque, tipo assim, querendo ou não, a gente tem essa ilusão de que a gente é muito incrível, tá ligado? Na nossa mente. Mas quando a gente bota isso à prova, a gente percebe que não é tudo isso mesmo, tá ligado? A gente meio que fica com o pé atrás, a gente vira esse personagem medroso que ele tá falando, tá ligado? Mas embora. Os shonens clássicos, os famosos animes de lutinha, vai ter pelo menos um personagem com esse tipo de arquétipo. Porém, a obra Sou no Frieren representou esse arquétipo de uma maneira que eu acho, assim, única e perfeita. E estamos falando, é claro, do personagem Stark. E antes de mergulharmos fundo nesse personagem e nesse arquétipo que ele faz parte, eu devo dizer que aqui nesse vídeo terão spoilers sobre o anime de Frieren. Aqui eu não vou falar sobre o mangá, tá bom? Como eu disse antes, o covarde é um dos arquétipos mais comuns de serem encontrados em animes. E eu acho que isso acontece porque ele simplesmente cai como uma luva. Na maioria dos animes que a gente vê, a gente tá falando de mundos fantásticos, mundo com poderes onde os protagonistas, onde os personagens principais sempre são muito fortes ou estão na busca de grande força e enfrentam vilões fortes também. E diante desse contexto, você introduzir um personagem que sente medo desse mundo, medo desse poder e principalmente medo de morrer, o que parece que nunca é uma preocupação com os outros personagens, sendo desse jeito, esses personagens... Pô, isso que ele falou é um fato, tá? Tem muito anime que você vê por aí que parece que as pessoas não têm medo de morrer. Tipo, a morte vira uma coisa banalizada. É só tu pegar exemplo claro que é Dragon Ball. Pô, se você vê o Dragon Ball antigamente, quando ele tava começando a sair, o personagem morria, você ficava, meu Deus do céu, esse personagem morreu, não sei o que, meu Deus, aconteceu. Hoje em dia, se você vê um personagem morrendo, você se pergunta, tá, uma hora ou outra ele vai voltar. Você não se preocupa muito com isso, tá ligado? Muito acontecia isso. Tipo, um exemplo clássico que aconteceu foi a Nobara de Jujutsu Kaisen. Todo mundo achou que ela tinha morrido, só que ninguém, tipo, levou isso muito a sério. Ninguém levou a morte dela tão pesada. Obviamente, algumas pessoas levaram, mas outras não. Só no final, o Gegekutami mostrar que ela tava viva. No final do mangá, tá ligado? E, tipo, dane-se, todo aquele impacto que gerou atrás do Yuji foi descartado, jogado no lixo, como se não fosse nada, tá ligado? E querendo ou não, isso traz uma falta hoje em dia. Porque, pô, hoje em dia você vê um personagem morrendo, você fala, tá bom, uma hora ou outra, ou ele vai voltar, ou ele não era importante. É simplesmente isso, tá ligado? Usa essa coisa, tipo assim, o peso da morte tem que perder o significado em muitos animes hoje em dia. A gente tem uma capacidade incrível de gerar identificação, que na minha opinião é uma das coisas mais importantes quando a gente tá falando de obras de ficção. Quando a gente vê um mundo fantástico, poderes loucos que a gente nem consegue mensurar, é necessário que a gente se identifique com personagens, ou pelo menos com a trama, pra gente ter interesse e continuar vendo. E esse arquétipo geralmente é representado em personagens secundários, personagens que não vão ter tanto desenvolvimento quanto os protagonistas, mas ainda assim vão deixar sua marca. E durante toda a história eles foram representados de várias maneiras. Já foram representados de uma forma ruim, na minha opinião, que é o caso do Zenitsu, que tudo bem, você pode gostar dele, pode gostar do jeito que o poder dele é ativado e as cenas fodas que ele proporciona, mas no fim do dia não há nenhum risco real dele ser covarde. Isso aqui eu só tô falando do
do anime, tá? Eu não li o mangá nem o final do mangá pra saber se ele é representado de uma boa maneira no final e tal, enfim. Mas, por exemplo, quando ele apaga e vira um fodão, você nunca se perguntou, tipo, caralho, poderia ter um pouco mais de complexidade se por acaso ele não conseguisse diferenciar vilão de aliado pelo fato dele estar inconsciente? E às vezes eles são representados de uma maneira um pouco desgastante, que é o caso do Usopp em One Piece, aonde ele é um personagem que a covardia e o medo definem ele ao mesmo tempo que ele tem o sonho de ser um grande herói, um bravo guerreiro dos mares. Alguém que é envolto em mentiras que contam da sua grandiosidade que nunca existiu, ao mesmo tempo que ele corre diante de qualquer situação perigosa. Mas diferente do Zenitsu, o Usopp já mostrou vários momentos onde ele foi corajoso e ele demonstrou algum crescimento em relação a isso. Porém, One Piece, tendo mais de 1100 episódios, mais de 1100 capítulos, meio que o Usopp se tornou um pouco desgastante de acompanhar, porque ele já é meio que forte pra caralho, numa tripulação forte pra caralho, e ele continua a mesma porra medrosa, o que às vezes torna ele decepcionante. A gente começa a achar que É que, tipo assim, esse personagem que, tipo assim, que nem o Usopp que ele tá falando. Eu não cheguei a terminar One Piece, eu vi a saga de Thriller Bark, de Thriller Bark. Mas isso que ele tá falando que ele é um personagem forte, assim, uma tripulação forte, é que muitas vezes na mente dele ele não tem essa noção, tá ligado? Ele não teve essa virada de chave. Os outros eles podem, tipo, ver, nossa, como o Usopp mudou, como ele tá forte e ele é muito mais resistente, muito melhor que no começo da jornada. Mas na cabeça dele, ele continua a mesma pessoa do início da jornada, pode ser. Que nem eu entendo muito bem disso porque eu sou uma pessoa muito alta. Eu tenho 1,95 de altura. Só que pra mim essa chave não vira. Muitas horas eu penso que eu sou baixo, tá ligado? Eu penso que, tipo, eu tenho a altura, a média padrão do homem brasileiro, que é 1,75. Só que quando eu me dou conta disso, eu tenho uns picos de lucidez disso, eu falo, caraca, eu sou muito alto. E, tipo assim, eu comentei isso, cara. Com a minha família, com meus amigos, eles acham estranho, tá ligado? Mas é tipo, é isso, tá ligado? Eu não me sinto alto, eu não acho que eu sou alto na minha mente, mas quando eu percebo que a diferença de altura minha com as pessoas, eu falo, dá esse estalo na minha mente, eu falo, meu Deus, como eu sou alto. Pode ser que o Usopp passe por alguma coisa parecida, tipo assim, ele não se acha que ele é forte, ele não vê o verdadeiro potencial dele. Só que, tipo assim, essa chave que não vira na cabeça dele, ele é bem como se tivesse travado na mente dele, que ele continua sendo fraco que no início da jornada. Pode ser isso, tá ligado? Ou eu posso estar só falando qualquer asneira também, é isso. que esse cara não vai alcançar o potencial que ele tem que ter logo. Mas na minha opinião, eu acho que esse arquétipo é mais amplamente utilizado quando ele é tratado como um alívio cômico. Personagens como King de One Punch Man, Bug de One Piece, Mr. Satan de Dragon Ball, todos esses são os personagens que exemplificam o que é ser uma pessoa que está no lugar errado na hora certa ou no lugar certo na hora errada. Eles são personagens covardes e medrosos, mas se aproveitam das oportunidades extremamente sortudas que a vida oferece, fazendo eles serem, grandes charlatões. Em suma, esse arquétipo pode ser representado de inúmeras maneiras diferentes, mas quando ele é colocado em um personagem que realmente tem que ter um arco significativo, é necessário que o covarde realize um arco de crescimento, aonde ele entenda sua covardia e tente mostrar um pouco de coragem. Pelo menos a maioria das propostas desse tipo de personagem é essa. A obra Sousou no Frieren tomou o mundo de assalto quando foi lançada em anime, e se mostrando um grande respiro criativo e belo para uma indústria de mangás que já estava saturada. E eu sou um cara meio saudosista e meio cético, e sempre toda nova temporada de anime que lança, é lançado junto com ela a nova promessa dos animes, o melhor anime do mundo que acabou de lançar, e eu sempre fico, cara, vai com calma, porra. Então eu fui ver Frieren pela primeira vez com esse mesmo tipo de preconceito, tanto que eu demorei bastante até ver essa obra. Mas quando eu vi, mesmo querendo não gostar, não... Pô, isso é uma coisa que eu concordo com ele. Hoje em dia, qualquer anime que sai que é um pouquinho melhor, tem uma qualidade um pouquinho melhor, alguma coisinha melhor que o outro, já vira um mundo de ponta cabeça. Um caso que aconteceu foi Solo Leveling. Solo Leveling, ele é um anime bom, ele não é um anime ruim, mas... tipo, não tem nada de extraordinário. É só um cara upando de nível e batendo uns bichos cada vez mais fortes. E você sabe que ele não perde, tá ligado? Esse é um comentário que todo mundo faz. Você sabe que ele não vai perder. Eu tenho propriedade pra falar porque eu li o mangá inteiro, sei tudo que acontece e tal. E eu falo, Solo Leveling, ele é bom. Só que tem uma parte que ele fica muito maçante. Você sabe que ele não vai perder. É sempre o mesmo padrão. Ele fica mais forte.
derrota monstros, fica mais forte, derrota monstros, aparece alguém pra tentar bater de frente com ele, ele derrota e fica mais forte. Eu também, que nem ele falou, parece que eu tô copiando ele agora, mas eu demorei, eu acho que 1 ano depois que Frieren saiu pra me assistir. E eu assisti e eu não terminei. Faltou uns 2, 3 episódios pra eu terminar Frieren. Mas até onde que eu assisti, ele é um anime bom, não me pegou. Ele é um anime muito bom, ele quebra alguns paradigmas, ele passa uma vibe muito, tipo assim, mais mente aberta. Não é qualquer idade que, tipo assim, obviamente, se você, dependendo da cidade, pode assistir, é bem de boa. Mas pra você pegar a reflexão do que o anime passa, você tem que ter uma idade um pouquinho maior, assim, tipo. Eu acredito que nem eu, na minha idade atual, tenho essa mentalidade pra conseguir entender tudo que Frieren passa, toda a mensagem que Frieren passa. Então eu acho que deve ser esse um dos motivos que eu não gostei tanto assim de Frieren, mas pode continuar. O vídeo tá muito bom, tá muito bem editado. Teve jeito, eu fui pego e comi essa obra. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Frieren aqui no canal falando exatamente da questão que mais me pegou, que é a sua sensibilidade enquanto obra. Mas basicamente, a sinopse rápida aqui é que Frieren, essa elfa que vive milhares de anos, ela foi responsável por deter o rei dos demônios com seu grupo anos atrás. Então, depois que ela participa do funeral do líder do seu grupo, o Himmel, ela vê que não interessa o quanto ela viva se ela não curte aqueles momentos que ela viveu. E ela percebe que aqueles 10 anos que ela passou com aquele grupo, ela encarou como 10 anos de uma elfa, o que pra ela seria literalmente uma semana, talvez um mês, não entendendo o quanto aquele grupo significou pra ela de fato, e ela só entendendo isso depois que ela viu seu líder e também o seu amor estar morto de velhice na sua frente, com ela tendo certeza. Cara, isso é uma coisa muito da hora de Frieren, tá? Eu tenho que dar pra torcer. Essa questão da perspectiva de tempo pra raças diferente é um negócio muito bem abordado, tá ligado? Porque geralmente, tipo assim, você vê muitos animes que, tipo assim, tem raças diferentes, tá ligado? Só que você não vê a passagem de tempo, você não sabe, tipo, às vezes passou um mês assim e não mudou quase nada. Só que em Frieren, repito isso muito bem, que ele falou, pra ela, passou 10 anos no estalar de dedos. Foi tipo, foi 10 anos, foi como se fosse uma semana que ele falou, uma semana, 3, 4 dias, assim. Só que pro Himmel, que é um humano, assim como nós, você fala que 10 anos é muito tempo, cara. Em 10 anos tu fez novas amizades, trocou de casa, emprego, carro, conheceu pessoas novas, terminou um relacionamento, começou um relacionamento. Dá tempo até mesmo, tipo assim, de uma pessoa querida pra você acabar não estando mais entre você, tipo, acaba falecendo. Tipo assim, a gente que é humano, a gente percebe que 10 anos é muito tempo. Só que pra ela, não. Ela não tem esse paradigma, sabe? Ela não tem essa noção do tempo. E isso é uma coisa muito bem feita e muito incrível. Que eu bato palmas pra Frieren nesse quesito. Ela fez uma coisa que muitos animes não conseguiram fazer, que é essa passagem de tempo linear e coerente, assim. Que ela poder afastar um dragão de atacar a vila. Alguém que ficou firme diante desse problema enorme. E ele passou então 3 anos sendo reconhecido como protetor dessa vila e um herói pra toda essa galera. Sendo que não demora muito pra ele admitir que na verdade ele não fez nada, ele se peidou todo quando... Eu confesso, quando vi o Stark pela primeira vez, eu achei que ele era só um charlatão, tá ligado? Eu achei que ele tava só metendo o mais louco de todos os tempos, tá ligado? Eu achei que ele era só aquele personagem que fala, não, eu sou forte, não sei o que, eu sou incrível, não sei o que, e quando a crise apertasse, ele iria correr, tá ligado? Mas eu me surpreendi. Vamos ver se ele vai falar sobre isso, sobre os feitos do Stark. O dragão foi embora e o dragão foi embora por pura sorte. Talvez ele tenha se distraído, talvez ele tenha perdido o interesse e agora ele vive numa mentira gigantesca. Com ele agora fazendo parte exatamente do arquétipo que eu acabei de mencionar, né? O covarde charlatão. Alguém medroso que se enfia numa situação que está na hora certa, no lugar errado ou vice-versa e por um milagre ou sorte ou azar consegue sair daquela situação parecendo o maioral. E é interessante porque sem ter que explicar nada, o anime já nos mostra algumas dicas desse personagem só com o seu nome, Stark. Pra você que não sabe, Stark em alemão significa força, forte. Então quando conhecemos esse personagem, podemos relacionar esse nome como algo irônico, tipo, o nome dele significa forte, mas ele é medroso e fraco, ou que tem algo escondido aí. Depois que a gente entende um pouco a história do Stark, algumas coisas começam a ficar claras na nossa mente. Ele é alguém que sempre sofreu muito por viés de
comparação. Isso vem porque a primeira comparação que ele sofreu na vida é com o seu irmão mais velho, um garoto chamado Stolt, que desde jovem já era um guerreiro habilidoso que dava muito orgulho à sua família, enquanto Stark era um garoto mais novo, menor e mais fraco que nunca ia conseguir chegar no nível do irmão porque é simplesmente injusto. Mas isso não parecia ser uma desculpa aos olhos do pai dele, que sempre o julgou como medroso fracote de merda e só o irmão dele que presta. Isso tudo piora quando o lugar que Stark morava é atacado por demônios e o seu irmão, como um grande guerreiro, tem que defender aquele local, e ele percebe o seu irmão com uma espada de madeira querendo ir também, mas ele tremendo pra cacete. Então, vendo essa cena, o seu amável irmão simplesmente diz pra ele ir embora, pra ele fugir e não olhar pra trás. Com esse sendo um dos seus primeiros traumas de fato. Isso tem uma coisa engraçada sobre traumas, é que quando eles acontecem, quando a gente cresce, a gente interpreta eles de maneira diferente. Então o que a gente pode ver é que o trauma de Stark na sua infância não é só que seu irmão morreu enquanto ele fugia, mas se ele entendendo que se ele tremer, se ele ver uma batalha que ele não pode ganhar, é melhor ele fugir, porque assim ele fica vivo, e viver é o mais importante. Além disso, afetar mais ainda a autoestima dele, com ele vendo seu irmão, que era perfeito, ainda se sacrificar pela sua sobrevivência. De novo, colocando essa perspectiva de que eu nunca serei tão bom quanto esse cara. E depois que ele foge, ele é adotado pelo anão O famoso senso de inferioridade, né? Tipo assim, você vê alguém fazendo algo que você acha que você nunca vai conseguir fazer, tá ligado? Você se sente inferior àquela pessoa, você se sente incapaz de chegar aos pés daquela pessoa, e você acaba nunca tentando fazer aquilo sem saber se você consegue ou não. Muitas vezes é só você tentar ir lá e fazer aquilo, e você percebe que você acaba conseguindo. Às vezes não tão bem por ser a primeira vez, mas você acaba conseguindo fazer aquilo. Só que muitas vezes a sua cabeça fica martelando isso, que você, tipo assim, você é incapaz, você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. E isso acaba gerando um senso de inferioridade, tá ligado? Independente da pessoa, tipo assim, independente do que for, da atividade que for, o seu cérebro fica martelando isso em você ficar tipo assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, tá ligado? E você acaba nem tentando fazer isso. Mas quando você tenta, muitas vezes você percebe que, tipo, não é um bicho de 7 cabeças e é algo muito mais simples do que aparenta ser. Aizen, né, o antigo companheiro de Frieren, que empatiza com o pobre garoto e começa a treiná-lo nas suas artes marciais. E se antes o viés de comparação dele era com seu irmão perfeito, agora ele está treinando com talvez o maior guerreiro que já existiu nesse mundo, responsável por matar o maior vilão do mundo, que era o Rei dos Demônios. De novo ele pensa, nunca serei bom o suficiente. Afinal, aquele antigo ditado, né, onde o aprendiz supera o mestre, pra ele isso é impossível. E o trauma com Aizen acontece aonde eles estão tendo uma discussão e ele simplesmente bate nele pela sua malcriação, e com isso eles se separam. Com o Stark agora entendendo que ele perdeu sua casa, agora perdeu o seu mentor que poderia ter lhe ensinado muito mais coisa, e é obrigado a trilhar o seu próprio caminho. Ou seja, comparação e trauma formam esse personagem e fortificam essa ideia impregnada na sua mente de ser um covarde, de tremer diante o perigo. Stark diz que ele já tá nessa vila que ele afastou do dragão há 3 anos. E ele realmente se importa com aquelas pessoas. Ele é uma figura boa, mas ele verdadeiramente teme que esse dragão um dia voltará, e quando ele voltar com intenção, a pose medrosa dele não vai dar conta do recado e o dragão vai destruir a porra toda e vai matar todo mundo. E essa parte é muito importante na criação de alguém covarde, porque se ele é tão medroso e propenso a fugir a qualquer momento, por que ele não faz isso? E com Stark, o motivo que ele não foge é porque o sentimento e empatia que ele tem pelas pessoas à sua volta e a necessidade de salvar e se sacrificar assim como seu irmão e demonstrar coragem assim como seu mestre é maior do que o medo sepulcral e a vontade de fugir. Visto isso, Frieren fala o seguinte pro Stark: se você acertar um golpe nesse dragão, eu acabo com ele e dou conta do recado. A única coisa que você precisa fazer é dar um golpezinho nele. E a Frieren aqui faz um reforço de confiança, né? Ela quer ver as habilidades desse garoto, ao mesmo tempo que ela sabe exatamente como forçar ele a um ponto de ter uma mínima coragem e perder um pouco do medo. Afinal, ela sabe que ele vai fazer isso porque no fim do dia ele quer salvar essa vila, assim como eles acreditam que ele já fez. E com a gente vendo no decorrer dos episódios que ele não ficou parado, ele ficou esses 3 anos treinando e treinando duro, mostrando que ele não é meramente um covarde, ele realmente
tem poder. Mas esse momento é muito bem feito narrativamente porque mostra que sim, ele é forte, mas talvez não o suficiente para derrotar a porra de um dragão. O que faz com que a gente também duvide do que ele é capaz e já espere que ele vai se borrar inteiro e a Frieren vai chegar pra salvar o dia. De qualquer maneira, Foi isso que eu falei antes, tá ligado? A primeira coisa que eu fiz quando eu vi ele foi jogar. Eu falei, mano, esse ele vai amarelar, ele vai fugir. E todo mundo pensou isso, tá ligado? Só que depois, nessa luta em específica, que eu acredito que ele vai falar agora, você percebe que, tipo, vira uma chave e você fala, opa, esse moleque não é tão fraco quanto ele aparenta ser. Ele tem algo a mais aí. Tudo bem que nem ele falou, a narrativa já dava indício disso. Mas é aí que tu percebe pra valer que ele não é só um garoto medroso, tá ligado? a luta com o dragão acontece e ela sim, ela é muito bem animada. É uma combinação com uma animação fluida, uma trilha sonora perfeita, junto com as falas da Frieren vendo tudo isso, é muito legal. E no fim do dia, exposto a essa adrenalina, ao mesmo tempo com o reforço da Frieren que você só precisa acertar um golpe, ele ganha confiança, estoura as unhas do dragão, vai precisar de uma manicure, e então ele faz um ataque de cima pra baixo pra meio que render ele pra Frieren conseguir finalizar. Sendo que quando ele grita pela ajuda dela, ela diz que ele já está morto. O ataque que ele... Irmão, olha isso, tá ligado? Olha essa sequência aqui, ó. É muito bem animada. Só É perceba uma essa combinação sequência. com uma animação fluida, uma trilha sonora perfeita, junto com as falas da Frieren vendo tudo isso, é muito legal. E no fim do dia, exposto a essa adrenalina, ao mesmo tempo com o reforço da Frieren que você só precisa acertar um golpe, ele ganha confiança. Tu percebe que assim que ele bate, cria uma onda de choque que quebra. Tá? Tipo assim, não é como se fosse uma unha nossa, tá ligado? É a unha de um ser de mais de 10, 15 metros que ele quebrou como se não fosse nada, tá ligado? Ele é muito forte, tá ligado? Só que ele não tem essa noção. É o síndrome de inferioridade, tá ligado? É muito incrível. Nossa, cara, é muito bom, muito bom. E logo em seguida, o dragão só aparece mortinho. Com um ataque dele. Então, tipo assim, você percebe que ele realmente não é fraco. Ele acha que é fraco, mas não é fraco. É sensacional. Essa criatura já foi o suficiente para matá-la. Ou seja, render ela diz que ele já está morto. O ataque que ele fez para render essa criatura já foi o suficiente para matá-la. Ou seja, ele sempre teve o poder e a força necessária para lidar com esse problema, mas o fato é que ele nunca acreditou em si mesmo. E eu acredito que não existe um traço característico mais identificável do que esse. Para mim, uma das frases que melhor exemplifica o que nós somos é que ninguém vai te criticar tão duramente quanto você mesmo. No fim do dia, nós somos os nossos maiores críticos. E a gente, sendo exposto, por exemplo, pela internet e por redes sociais em 1 milhão de viés de comparação, afinal, em Instagram, Twitter, TikTok, a gente vê a vida de todo mundo e pessoas que parecem estar, nossa, se divertindo, tanto sucesso pra caralho, é natural que, visto isso, a gente se inferiorize, né? A nossa autoestima vá um pouco abaixo. Eu tenho certeza que você vendo alguma coisa no Instagram aí, você pensou, caralho, eu não sou tão forte, tão bonito, tão bem sucedido quanto essa pessoa, meu Deus, eu queria ser isso. Mas às vezes essa pessoa que você viu tá com 1 milhão de problemas que você não sonharia em ter, ao mesmo tempo que você, às vezes, se basta. E por causa dessas inúmeras críticas que você se coloca, você acaba perdendo de vista os seus talentos, seus dons, os seus verdadeiros poderes. Então o Stark, ele é uma representação fantasiosa exatamente disso. Ele é um exemplo bem direto e mega... Isso que ele falou é um fato. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a tecnologias, né? Então a gente consegue ter essa base de comparação, tá ligado? A gente consegue ver a vida de outra pessoa sem nem estar perto dessa pessoa. E isso acaba deixando a gente meio maluco das ideias, tá ligado? A gente se compara, a gente se diminui porque a gente vê que aquela pessoa tá melhor. Quantas vezes você já, tipo assim, não abriu o Instagram e viu lá um famoso da vida viajando pra Dubai, Estados Unidos, não sei o que, e você pensando, caraca, enquanto esse cara tá viajando pra Dubai numa terça-feira, eu tô aqui me ferrando num
no transporte público pra ir ter que trabalhar, tipo assim. E isso acaba mexendo com a gente, tá ligado? Muitas pessoas ficam depressivas ou ansiosas por causa disso. E é muito ruim essa questão, tá ligado? Isso é uma coisa que a rede social trouxe que é muito ruim. Até mesmo relacionamentos, cara. Você consegue, tipo assim, ver relacionamentos na internet e você começa a comparar com o seu. Você fala, meu Deus, que casal lindo, fofo, bonito. E porque o meu relacionamento não é assim, tá ligado? Porque a minha namorada, meu namorado não é desse jeito que nem o desse casal da internet. Sendo que, tipo assim, é um casal normal. Eles têm brigas, eles têm discussões, eles têm momentos de carinho, de afeto. Assim como você com o seu par romântico aí. É complicado. É muito difícil hoje em dia esse negócio com a internet. Mas, querendo ou não, assim como ela veio pra melhorar, ela veio pra piorar em alguns aspectos. Palpável de alguém que auto se sabota. Alguém que tem tanto medo e é tão covarde por causa de se comparar com as outras pessoas que vieram na sua vida, que ele não entende o quão longe ele pode ir e o quão forte ele é. E isso é muito bem explicado quando a gente vê que o seu irmão Stoltz já via ele treinando com imensa concentração, achando que ele ia ser um grande guerreiro quando crescesse. Característica essa que o seu pai nunca viu. Ao mesmo tempo que quando o Aizen bate nele, ele agiu por reflexo porque ele ficou com medo do poder que aquele garoto esconde, falando que um dia ele será um grande guerreiro, talvez maior que ele. Mas o que eu mais gosto nessa jornada é que depois que ele mata esse dragão, ele não se torna um puta fodão que acha que pode conquistar o mundo. Ele tem um crescimento que é coerente com todos esses traumas e criações que ele tem dentro da sua mente. Não é porque ele fez um ato incrível de poder que agora ele vai mudar completamente a sua personalidade. Ele agora está começando a caminhada de se tornar confiante e entender que agora ele pode ser corajoso, porque talvez ele tenha poder para lidar com as batalhas a seguir. E depois, quando o Frieren chega lá numa cidade que está sendo manipulada por demônios, o Stark luta contra uma demônia chamada Lugner, que o poder dela é basicamente copiar o fluxo de mana das pessoas, e ela começa a copiar os movimentos do mestre de Stark, o anão Aizen. Então a gente começa a ver aqui uma batalha de Stark contra o seu mentor, mas agora com verdadeira intenção de matar. E obviamente ele se fode e parece que ele vai perder, mas finalmente, depois de levar golpes verdadeiramente duros, ele se levanta e entende que o seu mestre batia muito forte e que os ataques dessa demônio não têm peso nenhum. De novo, ele começa a entender o quão forte ele é e o quão preparado ele é. Ele literalmente treinou com um dos maiores guerreiros do mundo. É óbvio que ele vai ser forte pra caralho. E depois que ele desbloqueia isso, ele acaba com essa luta em um ataque. Mas entende que não é barato. Ele teve que passar por inúmeros processos até que ele pudesse compreender isso. Diferente de um Zenitsu da vida que desmaia com medo e se torna um fodão do nada. E demonstrando a coisa mais importante, que ele só continua lutando, só continua ficando de pé em prol dos outros, em prol de salvar as pessoas que podem ser lesadas, por exemplo, por esses demônios que estão sabotando a cidade. É isso que move ele e que impede ele de desistir dessa jornada e desistir de ser um herói, desistir de ser um guerreiro, sendo, na minha opinião, o exemplo perfeito de tratar esse tipo de arquétipo. Sou Sonofreira, exemplo dessa jornada e desistir de ser um herói, desistir de ser um guerreiro, sendo, na minha opinião, o exemplo perfeito de tratar esse tipo de arquétipo. Souls Sonofrieren é uma obra verdadeiramente maravilhosa, que se propõe muitas vezes a ser extremamente fora da caixa, seja com o trato dos vilões desse mundo, que são os demônios, que são um mal pelo mal e simples assim, algo inesperado. Vendo esse mundo complexo, a gente esperaria vilões complexos, mas não, eles são um mal pelo mal, querem fazer a maldade, querem foder todos os humanos que existem e aparentemente não há exceção. Ou, por exemplo, a representação élfica da Frieren, que é uma criatura de luz e magia, mas aqui é demonstrado o quão cruel é viver tanto tempo, o quão cruel é ter tantas experiências e o quão cruel é entender tudo que está perdendo mesmo tendo tanto tempo de vida. Ou, por exemplo, a representação do Himmel como herói clássico medieval, e com o decorrer da história a gente vê que não é
é bem assim. E Stark não foge disso. Além de incrível, é um perfeito exemplo de um desenvolvimento, de um personagem que passa por um arco coerente que a gente consegue se identificar e principalmente torce por ele, se tornando verdadeiramente um personagem apaixonante e altamente identificável. Ele tem as características do arquétipo de ser um personagem mais pé no chão e realista, visto esse mundo fantástico e cheio de poderes, e que muitas vezes tem medo dessas situações aterrorizantes que parece que os protagonistas estão sempre acostumados, mas tendo o seu crescimento como personagem e entendendo o que são os seus traumas e tudo o que ele passa e como ele chegou até aqui, ele se torna verdadeiramente inspirador. Ele é um personagem que pode muito bem servir como espelho para muita gente, para as pessoas verem esse cara e entenderem que existe muito poder debaixo das suas próprias críticas. E eu acho que isso é uma lição poderosa. Antes de me despedir, eu só queria falar que o primeiro vídeo do Paragigante foi lançado com sucesso, ok? Se você ainda não sabia ou não teve a oportunidade de ver, vai lá que tá muito legal. Vamos lá, rapaziada, vejam o canal dele. Esse vídeo ficou muito bom. Chegou Vamos até ver aqui, o que tá meu aqui. muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver para o seu lado, dê uma repada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, o Achei Ninguém. É isso, rapaziada. Terminamos o vídeo. Que vídeo bom, cara. Que vídeo bom. Eu fiquei até sem saber o que comentar no final. É só muito bom, cara. Esse cara manda muito. Vamos lá, eu vou deixar o canal dele na descrição. Se inscrevam lá, deem um like, vejam outros vídeos dele que é muito bom. E façam mesmo aqui. Se inscrevam, deixa o like. Eu quero ver se até final do ano eu bato pelo menos 1000 inscritinhos aqui nesse canal. Eu vou dar uma de Stark e continuar firme e forte, seguindo pelos altos e baixos. E é isso. Um beijo a todos. Se cuidem. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E é isso. Bye bye. Beijos. E vão no canal do Inferno de Dante. Ai, e Inferno de Dante. Caso você não goste de alguma coisa, só comenta aí nos comentários que eu vou ver, provavelmente. E eu tiro o vídeo do ar, qualquer coisa. É isso. Beijo, um abraço, se cuidem e até uma próxima.